Bom dia a todos que estão nos vendo ao vivo. Estamos começando neste momento o programa Dimensão Espírita, que é gerado diretamente da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Como vocês estão vendo, hoje nós temos aqui duas visitas ilustres que nos vão ajudar a fazer o programa, refletir sobre o tema que eles mesmos propuseram. Ao meu lado, Jones, de Tubarão. Tudo bem, Jones? Tudo bem, Gilberto, tudo bem, Edson, Patrick. É uma satisfação, uma alegria retornarmos a este programa que tem levado consolo e esclarecimento, né, a todos aqueles que acompanham através do Facebook. Bom dia, Patrick, seja bem-vindo à casa. Bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite, né, de primeira vez aqui nas novas instalações da rádio, né? Então, um bom dia a todos, espero que seja uma ótima reflexão. E além de eles virem aqui participar do programa conosco, na verdade, o Jones e o Patrick têm a ideia de fazer um programa semelhante lá na cidade, né, o Jones? Né? É verdade, a ideia é antiga e até inspirado justamente na experiência dos amigos aqui, né, de Criciúma e Sara, que acabou culminando com esse modelo, que é um modelo aparentemente simples, quer dizer, não exige grandes tecnologias, a gente percebe isso. Claro que existe um mínimo de conhecimento, mas é possível a gente conseguir realizar num formato semelhante algo na nossa região também. Ô Patrick, você está no Espiritismo há quanto tempo? Só para o pessoal que ainda não lhe conhece aqui da região, nos informe. Hoje eu tenho 40 anos de idade, né, e no caso a minha mãe já frequentava quando estava na gestação. Ah, é? Então eu já frequentei desde a gestação, podemos dizer assim. Aquela evangelização de bebê já existia naquele teu tempo, então? Já, eu acho, mas essa evangelização acabou sendo mais em casa, mas eu já era levado para uma casa espírita e eu acabei nunca participando de outros credos religiosos, né, assim, eu sempre frequentei a doutrina espírita e me habituei muito a isso, desde os 6 anos de idade eu já lembro. Isso tudo em Tubarão? Não, foi tudo na Laguna, no Centro Espírita em Validade, lá naquela Laguna. casa centenária lá. Sim, centenária, Isso. sim. Ela é o que? A segunda de Santa Catarina, né? É, de 1909. 1909. O Jones, ele já nos disse, mas pode repetir, Jones, tu também é uma pessoa que conheceu o Espiritismo há bastante tempo, né? Exatamente. Também tenho 40 anos de idade, sou um pouco mais velho que o Patrick, mas não muita coisa, como os amigos podem perceber, inclusive até aparento bem mais jovem que o amigo. Mas a questão é que, desde criança também, né, levado pelos meus pais, participando de evangelização infanto-juvenil e tomando contato com os princípios espíritas. É verdade que foi a partir dos 11 anos, 12, que a gente começa então a ter aquele momento de dúvida, onde o espiritismo se mostrou realmente significativo para mim. É essa pergunta que eu ia fazer para vocês, porque o Edson vocês não veem aqui, ele está ali acompanhando, é o nosso homem responsável para colocar o programa no ar, né? Nós, tanto eu como o Edson, não fomos criados, vou dizer assim, né? Evangelizados na doutrina espírita, sim, em outra religião, claro, dentro dos princípios cristãos que são os mesmos, né? Mas faz diferença para vocês, assim, a pessoa ser evangelizada no espiritismo ou vir de outra religião e começar agora há pouco tempo? Faz diferença isso? Tá, eu vou trabalhar de um aspecto dessa tua pergunta, né? Um aspecto que eu costumo refletir nos grupos de estudo, que está vinculado ao que o Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o momento em que a pessoa foi evangelizada ou esclarecida, né? Eu preferia dizer até a palavra aí do Divaldo, espiritizado talvez, certo. Mas vamos dizer assim, é o momento em que a pessoa toma conhecimento da ideia espírita e aquilo parece que fala a sua alma, como se houvesse uma vivência, um conhecimento pré-existente dessa ideia da imortalidade da alma. Então não é o fato de eu já ter nascido no berço espírita, mas é o fato do quanto aquilo diz a alma do indivíduo, né? Então são pessoas, às vezes até de pouco esclarecimento intelectual, mas que tem um contato com o espiritismo e ele percebe que aquilo lhe fala ao espírito de fato, né? Então eu trabalho muito mais esse aspecto, assim, né? A madureza do espírito para essa ideia. Bem colocado, chega no momento oportuno, né? Vamos lá, vocês nos estão trazendo uma temática interessante, porque aqui quem escolhe o tema, as pessoas que ainda não sabem disso, né? A gente gosta de sempre dizer isso, é o convidado. O convidado traz o tema porque é o assunto que ele refletiu e vai nos trazer alguma coisa. Os dois se juntaram, certo, na viagem, né, de lá para cá, e conversaram, o que nós vamos falar lá hoje? E aí eles botaram assim, Espiritismo e os desafios do mundo moderno.
Só o título é chique, né? O título é impactante. Quem é que quer começar aí desenvolvendo o tema aí para depois a gente poder conversar? Quem é? O Patrick? Nós mais ou menos já combinamos. Pois é, sei. O Patrick então começará fazendo uma pequena introdução do assunto, só para dar uma sensibilizada em quem nos ouve, dar uma instigada, né? Porque a ideia, o Espiritismo é extremamente reflexivo, ele nos chama a pensar a respeito das coisas. Então começamos aqui com o Patrick, uma pequena abordagem só para introduzir o assunto. Isso, então obrigado pela referência, mas quanto ao assunto a gente já começamos a conversar durante a semana, e o que é que a gente queria deixar mais ou menos aberto para essa reflexão, para dar o start, não é algo realmente tão aprofundado sobre essa questão da vivência contemporânea em relação ao Espiritismo e à filosofia, mas fazer uma certa provocação para as pessoas para começarem a estudar, se aprofundar, talvez a partir desse assunto e a partir dessa reflexão de hoje, mas pensarmos que, em certa medida, a nossa vivência social, cotidiana, dentro do centro espírita, ou para todos aqueles que nos ouvem, para a nossa vivência de um modo geral no mundo, ela diz muito respeito a pelo menos, né, duas correntes de pensamento, na atualidade, né, nos dias contemporâneos. Então nós temos um viés de vivência social que está muito relacionado àquele período antecedente a Kardec, quase contemporâneo a ele, né, na filosofia de Immanuel Kant, quando ele falece lá em 1804, Kardec nasce no mesmo ano, né, a pessoa, o nosso codificador, assim por dizer. Mas essa filosofia de Kant, ela vai repercutir na sociedade de uma maneira muito significativa, tratando dos rumos mesmo da própria religião, de um certo afastamento, de um descolamento do pensamento social do religioso, né? Então a gente tem isso muito forte, assim, que vai combinar com o pensamento contemporâneo, mas a ideia é que o pensamento de Kant, ele vai nos nortear para aquilo que grande parte das pessoas na sociedade pensamos ser o certo, o justo, a maneira, o dever como ele deve ser posto. Tudo aquilo que a gente pensa que hoje é assim, de algum modo, ele não foi sempre assim, né? Então, esse pensamento de Kant, essa ideia da boa vontade, a ideia de realmente ter realmente, assim, um certo comportamento para pensarmos a ética, a maneira de viver, isso diz muito respeito à própria formação dos nossos antepassados mais próximos, os nossos pais, os nossos avós, isso muito bem posto social. Mas naquele período com Kardec, um pouco depois dele, no pensamento mais recente, né, no mundo da vida, no mundo aqui na Terra, nós temos um pensamento mais materialista e talvez com muita sabedoria, os próprios espíritos de Kardec disseram que uma das grandes tarefas do Espiritismo é lutar contra o materialismo, né? Mas não é lutar de brigar, de vociferar, de agredir, mas lutar por causa daquilo que germina no pensamento materialista. E essa outra maneira de ver é a maneira de viver das pessoas em que se questionam todos os valores. Se questionam no sentido de que eles não são tão valorosos assim. Os valores sociais, os valores que nós temos na vida, no mundo, tudo aquilo pode ser contestado, pode ser refeito. Cada um, de algum modo, acaba começando a viver para si mesmo. Viver conforme os seus valores, conforme a sua perspectiva, como se fosse uma aberração do relativismo ético, ou seja, as pessoas vivem para a própria satisfação, né? O mundo, o outro, as outras coisas, as outras pessoas, eles acabam tornando-se instrumentos do prazer do próprio indivíduo, porque ele acaba voltando a ser o centro do universo, mas numa maneira, na visão espírita, talvez mais deformada do que aquela proposta por Kant. E daí hoje, né, com a fala do Jones, a gente vai dar continuidade a isso. A gente pretende encontrar onde o Espiritismo está situado e por que ele se situa dessa forma, como a gente vai colocar hoje, né? Por que ele não concorda totalmente com essa ideia de Kant, mas acompanha em muitos aspectos, e ao mesmo tempo por que ele se opõe a essa ideia materialista da vida contemporânea, em que o que importa muitas vezes são programas de qualidade de vida física, são ideias de autoajuda para conquistar tesouros na Terra, tesouros no mundo. E ao mesmo tempo o Espiritismo se situa nesse ponto, né? Em que ponto o Espiritismo está? Essa é a nossa ideia que a gente queria refletir hoje. E é importante a gente ver, vamos colocar aqui em termos práticos, por exemplo. O Instituto Gallup, ele faz todo ano uma pesquisa sobre felicidade. Ali por setembro, ali ele divulga os dados anualmente. A última pesquisa ouviu
154 mil pessoas em 146 países. E é interessante porque, claro que lá nos países africanos se verificou que existe muito problema com relação à felicidade. Mas também os americanos, olhem só, os americanos, metade dos americanos que foram entrevistados disseram estarem estressados na mesma proporção dos africanos. Então aí você começa a pensar assim, puxa, então a gente ainda não entendeu, né, o recado do Cristo, né, de que a felicidade ela não está fora, né, ela não está nas coisas externas, está se procurando aí a felicidade, e ele disse que estava dentro de nós. Então por mais que as pessoas que analisam essa pesquisa estão dizendo isso, por mais que evolua a sociedade tecnologicamente, né, intelectualmente, isso não está trazendo a felicidade, Jones, né? Então esta é a realidade que a gente tem que enfrentar, porque a gente está num mundo moderno, cheio de comodidades, mas o ser humano não se sente feliz, tanto é que a pesquisa está dizendo isso. É perfeito, Gilberto. Assim, analisando os antigos pensadores, né, os clássicos do pensamento ocidental, principalmente, destacando aqui a figura de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que por sua vez era discípulo de Sócrates. Olha só. Veja, e Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que não tiveram contato com esta obra, Vamos lá. na introdução do livro, eu sei que normalmente nós temos dificuldade em lermos introduções. Eu sempre comento eu gosto isso, de introdução. mas muita gente pula, que acha chato, cansativo, ou quer ir direto ao assunto do livro e perde a oportunidade de reflexão e entendimento. Certo. Kardec, nessa introdução, ele vai dizer que Sócrates e Platão são precursores do pensamento cristão e do espiritismo. Sim. E Aristóteles, que era discípulo de Platão, tem um livro chamado Ética Nicomaqueia, que é um livro que trata de ética, essencialmente ética de virtudes. Mas ele diz uma coisa interessante nesse livro, que está muito próximo da proposta espírita, só para a gente ter uma ideia do que tu falou e o que o espiritismo vem trazer à humanidade. Todo ser humano, sem exceção, Gilberto, todos, mesmo aqueles que estejam vivendo dramas terríveis, com depressões profundas, todos nós, seres humanos, desejamos a felicidade. Todos desejamos a felicidade. Se fizer uma pergunta no mundo hoje, Todos. A resposta que vai fechar com todo mundo é ser feliz. Aristóteles diz que todas as nossas ações, elas tendem a algum bem. E o summum bonum, quer dizer, o bem supremo, seria a própria felicidade. O grande problema é como e onde estamos buscando a felicidade. O Patrick mencionou um ponto muito importante que é destacado por Allan Kardec em diversas de suas obras, que o Espiritismo tem como missão demonstrar que o materialismo ele não se sustenta à medida que ele demonstra empiricamente, quer dizer, através da experiência, a imortalidade da alma. Vejam que nos tempos dos gregos, a imortalidade da alma ela era tratada ou apresentada como uma questão lógica, era uma conclusão lógica. As religiões trataram do tema como um artigo de fé dogmático. Então, nós temos que aceitar porque a fé assim impõe. O Espiritismo demonstra, através da experiência, que nós não morremos. Ora, se nós temos agora a certeza, a convicção da imortalidade da alma, que a morte não é o fim, e que a busca pela felicidade não se restringiria apenas a esse período de vivência corporal, mas ela se estende após a morte do corpo físico. Então a felicidade não é algo a ser buscado apenas na matéria, mas essencialmente para todo sempre. A questão que se impõe é onde estamos buscando a felicidade. É uma questão de valores. O Patrick mencionou muito bem aqui na abordagem que o mundo, através de modelos que foram sendo estabelecidos, e muitas vezes nós não percebemos de onde vêm essas ideias, nós reproduzimos essas ideias, mas tem feito com que busquemos a felicidade naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que não tem substância, não é perene. Enquanto que o Espiritismo vem nos chamar para... Relembrando aquilo que Cristo falou. Perfeitamente. Porque Cristo demonstrou a imortalidade da alma, apresentou valores, máximas morais de grande extensão e profundidade, que a humanidade lamentavelmente tem se afastado desses princípios. E aí dá esse problema aí, né? E a ausência de consciência da nossa imortalidade da alma tem feito com que vivamos em sociedade de maneira irresponsável. Inclusive as nossas relações com o outro, seja dentro de casa, seja na rua, no trabalho, são relações de interesse.
Então o outro não é visto, observado ou considerado em si mesmo como um irmão em processo de evolução, mas muitas vezes como um objeto que está à minha disposição e que eu uso para alcançar os meus objetivos. Bem colocado. E as nossas relações têm ficado comprometidas, muito comprometidas mesmo. O Espiritismo vem apresentar um modelo novo. O Cristo já havia dito que mandaria um Consolador, né? Claro que aqui não é a questão de a gente analisar essa frase do Cristo, porque o tempo não permitiria. Mas o Espiritismo acaba cumprindo com essa promessa do Cristo. Assim, ensinar todas as coisas e lembrar aquilo que ele falou. Assim como outros pensadores que vieram antes, preparando o caminho, o chão, para que as coisas pudessem ser como estão. O Espiritismo está interligado, né? Claro, não existe conhecimento estanque. Isolado no tempo. Todo conhecimento é residual, né? Todo conhecimento foi preparado por outro, que trouxe a ideia e permitiu que outras surgissem, né? Mas o Espiritismo, à medida que ele vai demonstrando que o materialismo ele não se sustenta, ele vai diminuindo a incredulidade humana, e por conta disso, as nossas relações conosco mesmo, com o mundo, a nossa própria compreensão de Deus, ela vai se modificando. Inclusive a dor, gente, a dor que é um problema que aflige todos nós, ela começa a ser analisada e considerada de maneira diferente. Não é que doa menos, mas a nossa relação entende, né? Não entende agora. Daí ela dá a impressão que diminui. Certo. Não, mas agora por compreender o processo da dor, a gente passa a caminhar de maneira diferente. Você pensa assim, a pessoa está lá doente numa cama, sozinha, isolada. A dor é doída, Sim. Bem doída. Se chegar alguém lá do lado e ficar com aquela pessoa ali, já a dor é a mesma, mas a pessoa já vai diminuir a sua dor pela participação de alguém que está ali com ele. Perfeito. É verdade? Exatamente. Mas continua, no raciocínio. A dor, nós passamos a compreendê-la a partir do Espiritismo, que eu posso dizer que poderíamos classificar ele como o Consolador, seria isso então? Sim, nesse aspecto ele seria consolador na medida em que ele esclarece, na medida em que ele vem apresentar um novo modelo, ele vai esclarecendo e dando uma perspectiva nova para a humanidade. É como se nós enxergássemos o mundo numa perspectiva nova. Não é que o Espiritismo por si só, miraculosamente, ele vai transformar a humanidade. Por favor, não nos iludamos a respeito disso. Eu escutei numa palestra pública, até gostaria depois da participação do Patrick nesse sentido, há um bom tempo atrás, em um evento que foi proporcionado pelo Tribunal de Justiça, aos funcionários do Tribunal de Justiça, e veio uma senhora que era filósofa, e tu veja o que é o preconceito, né, rapaz? Eu tenho que fazer minha culpa, porque quando eu vi, ela se vestia de um jeito um pouco diferente, eu pensei comigo assim, não vai sair nada, mas né? o que será? Mas foi uma surpresa, e tudo é aprendizado, para a gente não julgar as pessoas pela aparência. Não julgar o livro pela capa. Exatamente, né? E eu depois fiquei pensando, quantos já me julgaram também pela Nossa, aparência? aquele pequenininho ali não vai sair nada daí. E deve ter acertado, a maioria das vezes. Aí acertaram, pior é que acertaram. Mas assim, ela falou uma coisa que eu achei interessante, ela fazia alusão à filosofia, mas se aplica perfeitamente ao pensamento espírita. Ela dizia o seguinte, numa aula que ela participava em Harvard, nos Estados Unidos, um pós-doutorado que ela estava fazendo, ela dizia que a professora iniciava a fala falando o seguinte, todo aquele que adentra uma aula de filosofia, ele acaba se desiludindo com a filosofia. Mas como assim? Em tese as pessoas vão buscar filosofia para encontrar resposta para os seus anseios. Como assim desiludir-se? Vai sair pior do que entrou? Ela disse não, porque na verdade tem duas opções. Continuar iludido ou desiludir-se. Sim, exatamente. O Espiritismo faz a mesma coisa. Aquele que chega e trava contato com o Espiritismo, ele acaba passando por este processo de desilusão. Porque ele pode... Porque a ilusão é uma concepção da gente, né? Claro, é a forma como eu enxergo. Interessante, eu posso continuar iludido pelo modelo que o mundo oferece, imaginando que esta é a única possibilidade, que a felicidade é encontrada no consumismo, por exemplo, que hoje está muito em voga. Nós preparamos os nossos filhos para o mercado de trabalho com muita preocupação, mas não nos preocupamos com os nossos filhos para que sejam homens e mulheres de bem, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso fica meio que segundo plano. Não é que nós não nos preocupamos, mas não parece ser a preocupação primeira. Então, o Espiritismo, ele faz o quê? Que nós nos desiludamos com isso, porque ele oferece a perspectiva de retornarmos à nossa natureza, de enxergarmos o mundo como um espírito encarnado no corpo. Então eu vou olhar o mundo com esse viés. Platão, no mito da caverna, que é uma história muito interessante do aspecto educativo da filosofia e do próprio Espiritismo, o que acontece? O Espiritismo não vem colocar luz em olhos cegos, colocar sons em ouvidos surdos,
Mas o que ele faz? Ele é como se mexesse na cabeça da gente assim, olha para cá, só estás olhando para esse ponto, para o fundo da caverna, então vira a cabeça e olha que existe outra possibilidade. Jorge, tu explica o que é esse tal de mito da caverna, porque tem gente que não sabe, que nunca leu, nunca ouviu falar. Eu deixo o Patrick explicar. Ele vai falar então? Patrick, explica o mito da caverna aí pro povo. Então, a fala do mito da caverna que a gente encontra dentro da obra do Platão é uma referência que eu aprendi muitas vezes até com o Jones mesmo, porque ele sempre buscou levar isso muito para estudos, para reflexões em palestra. E de uma maneira talvez mais corriqueira, mais usual, a gente poderia dizer que ele seria um jovem que queria mais ou menos, acabou se rebelando contra o mundo, vamos dizer assim, em que ele vivia. Por quê? Porque naquele mundo em que ele vivia estavam todos presos a grilhões, acorrentados, voltados para o fundo de uma caverna. E o que eles poderiam ver, eles não conseguiam ver mais outra coisa, apenas o fundo da caverna, era uma projeção de sombras de alguma coisa que ocorria atrás deles. Mas vamos dizer assim, é como se tivesse um sol, uma fogueira, algo que iluminasse eles, esses indivíduos, né? Falando uma palavra bem coloquial aqui para todos pegarem talvez a ideia do mito, mas esse aprendiz da vida, vamos dizer assim, ele foi aquele que conseguiu, não se sabe como, mas ele conseguiu soltar-se dos grilhões que o deixavam igual aos demais que estavam ali, e quando ele pôde contemplar a luz que vinha do fundo da caverna, aquilo que se movimentava e ele não conseguia perceber direito, ele conseguiu sair da caverna, né? E apesar da dificuldade que ele teve com aquela luminosidade nova e se adaptar a essa nova realidade, depois que ele tomou conta, né, conheceu aquilo que realmente estava fora da caverna, ele, né, com todo aquele garbo, toda aquela vitalidade, ele resolveu voltar à caverna para dizer para todo mundo, né, que existia um outro mundo lá fora, né? Então, e eles ouviram ele? Essa é a dificuldade. Ouviram a contragosto. Essa é a dificuldade, né? Então, assim, o fato é que, se for colocando nos dias de hoje, assim, realmente ele ia ser linchado, né? O pessoal estava preso, mas eles conseguiram soltar só para terminar com a vida dele. Ou no mínimo taxado de louco, né? Louco, você é um louco. Mas a ideia fundamental está em cima disso, né? Colocando bem curtinho, assim, para não tomar muito tempo, mas a ideia está relacionada a isso, Gilberto. Agora o Jones pode continuar o raciocínio. Não, é bem essa a questão, né? Então o Espiritismo, ele nos propõe sairmos da caverna, quer dizer, deste mundo que nos é apresentado, nos apresenta um mundo novo, um mundo da espiritualidade, né? Nos chama novamente a voltarmos para nós mesmos, como espíritos que somos. Então isso é uma informação muito importante. Até conversávamos ontem, né, Patrick? Que não é apenas uma informação da imortalidade da alma, mas que peso tem essa informação na nossa vida a partir deste momento que a nossa consciência desperta para a imortalidade da alma. Vocês que se debruçam diariamente sobre esses temas, a gente tem bastante dificuldade de, por exemplo, durante a semana. Quando é que a gente pensa que é espírito durante a semana? Todo dia, todo minuto? Ou só quando a gente vai num templo, quando a gente vem na casa espírita, ou quando a gente vai ler um livro, alguma coisa assim relacionada com o assunto? Porque não é comum a gente se lembrar que é espírito todo dia, né? Verdade. Dá pra gente fazer só um adendo ali à reflexão? Faz. Vou deixar até com o Jones essa, mas o adendo seria assim, isso pode levar até o ouvinte aqui do programa a refletir um pouquinho sobre a escala espírita, né? Escala espírita não é uma escala de serviço, né? Mas é uma escala, uma classificação que fora feita para distinguir a hierarquia moral dos espíritos, vamos dizer assim, a partir do número 100, do item 100 do Livro dos Espíritos. E quando nós pegarmos essa ideia, né, quando que nós pensamos, né, que nós somos indivíduos, somos almas, somos espíritos encarnados ou reencarnados neste mundo, né, usando a nossa terminologia, mas isso está muito próprio relacionado com a nossa questão de conhecimento, ou seja, de identificar a proposta espírita, não necessariamente só o espiritismo, né, mas identificar através da razão a ideia de que nós somos espíritos imortais. Mas um ponto mais fundamental, e é um dos nortes que o espiritismo nos apresenta, que é alcançarmos a condição de bom espírito. Aí veja lá a partir do item 107, né? Procura distinguir o que é realmente o bom espírito, o que ele se distingue de fato. Mas é pensar que o bom espírito é aquele que fundamentalmente deseja o bem. Isso, por pensamento filosófico, Kardec botou isso porque ele dominava o pensamento filosófico.
Então, desejar o bem significa que espontaneamente o bom espírito é aquele que nunca deseja o mal, mesmo quando ele convive comigo. Mas é difícil, né? É difícil, olha só. Então, o que acontece? Porque aí a pergunta qual é? Quando que a gente se identifica, quando a gente reflete que a gente é um espírito encarnado, quando a gente é um espírito de fato que a gente está aqui por um período passageiro, que a gente deve dar conta deste mundo conforme o mundo se apresenta, mas com foco no nosso progresso espiritual. A gente vai pensar, e aí fica essa questão. Quando nós somos espíritos imperfeitos, nessa escala espírita, nós estamos ainda muito vinculados, presos, né, às sensações materiais da vida. E a gente tem mais dificuldade em dar esses saltos, ou essa continuidade em refletirmos como espíritos. Daí que, muitas vezes, nós pegaremos dentro do pensamento religioso tradicional, por exemplo, e o Espiritismo encontra muito isso, após identificar que nós somos espíritos, a ideia de que nós precisamos, muitas vezes, o quê? De orar. Lembra? O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda edição em diante, né? Então, o capítulo 28. Nós temos o quê? A ideia, realmente, o capítulo que vai tratar das orações espíritas, é o quê? Essa reflexão, né? Depois de todo o conhecimento espírita, vamos dizer assim, até certo ponto, bem estruturado, Kardec vai apresentar um capítulo que vai nos ajudar o quê? A fazermos esse intercâmbio, né? De fato, racionalmente pensando o que ele é, de fato, e ao mesmo tempo fazendo com que a oração seja como se fosse essa ligação, né? Quase que sem a carne, né? Quase sem o corpo. Mas por quê? Porque para o bom espírito, até certo ponto, quase todos os seus desejos, vamos dizer assim, né? Os seus pensamentos, eles já são um constante viver do espírito. Então, daí na resposta à tua pergunta, claro, isso vai depender muito de nós. Depende da nossa evolução espiritual, né? Então, para quem nos acompanha, vai depender por enquanto é normal a gente... Nós precisamos de esforço agora. A gente fazer esforço para lembrar depois ficar é normal a gente tocar a vida no automático, vai tocando e acaba esquecendo. É por hora, Gilberto, assim, a noção de dever é que acaba imperando porque nós não temos espontaneidade em nossas ações. Então, despertando para o dever, para algumas ações, então, por exemplo, lendo o Evangelho do Cristo, tomando contato com as máximas morais do Cristo, eu, por exemplo, racionalmente compreendo que fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse, a minha regra áurea do Cristo, é a regra, a medida de justiça, de moralidade, que se aplicada em sociedade nos tornará pessoas melhores. Só que eu não faço isso exatamente de maneira espontânea, não é o amor que vibra no meu íntimo e eu ajo amorosamente. Não, eu tenho um esforço para tentar fazer o bem, porque eu compreendi que o bem é o caminho que me leva à evolução, ao melhoramento. E ainda voltando para trás, há lugares, eu já citei isso, né? Até citei o inglês, mas poderia ser qualquer outro povo também. Por exemplo, né? Comportadinho, tudo certinho no país dele. Aí ele vai assistir um jogo lá fora, no outro país, e vira um baderneiro. Então, quer dizer, aquilo não era da natureza da pessoa. Não é interessadíssimo. Não era da natureza. Por quê? Porque enquanto ele estava lá, dentro daquela estrutura que ele está acostumado, ele era um comportadinho. E aí ele viu na final que teve de futebol, como é que alguns se comportavam e diziam, puxa vida, então não era da natureza dele mesmo, intrínseca. Simplesmente era algo externo, né? E aí você já está trazendo uma outra etapa, quer dizer, o dever como alguma coisa assim que é um dever, a gente tem que fazer por dever. Exatamente. Veja que o dever não é uma mera repetição de maneira inconsciente. O dever é a consciência de que deve ser realizado, não, citado o Emmanuel Kant aqui pelo Patrick, que foi um pensador importante no século XVIII, mas ele dizia o seguinte, não é fazer o dever com a aparência do dever apenas, é fazer o dever pelo dever, com a consciência de que aquilo deve fazer aquilo, né? Exatamente, é diferente. Isso eu falei, é outra etapa. Exatamente, né? Então esse é um... E é bom, Johnny, sempre lembrar aqui que o Patrick citou, que é 1804, né, quando o Kardec nasceu. Um pouquinho antes nós tivemos a Revolução Francesa, cujo marco, para mim, principal era o afastamento da igreja do governo, né? Isso. Foi o grande marco para mim, ou seja, não tem que vincular uma coisa com a outra. E aí, só que daí também descambou para o materialismo. Então vamos acabar porque isso não presta. Aí veio o espiritualismo, né? Retornou o espiritualismo. Em 1830, por exemplo, se ensinava nas universidades espiritualismo. Todos esses conceitos que Kardec traz aqui, que incorporou ao espiritismo, a parte primeira do Livro dos Espíritos, vem exatamente
do espiritualismo da época, né? O que é Deus, aqueles atributos de Deus, tudo isso já existia nos conceitos da época de Kardec. Ele coloca isso, como nós falamos, porque não se vem com algo novo assim do nada. Sim. É toda uma construção histórica, como vocês estão trazendo lá, do tempo já de Aristóteles, que vinha, pensamento que vinha sendo construído nesse sentido. E apesar de todos esses alertas, de todo este enfoque que eles nos dizem para nós desenvolvermos, a gente tem dificuldade. Temos, é porque, veja só, um dia eu escutei uma pergunta que foi feita àquela Gladys Pedersen, que é lá do Rio Grande do Sul. Ah, sim, ótimo. E perguntaram a ela, meu Deus, mas por quê? Nós estamos há 2000 anos em contato com o Evangelho de Jesus e por que nós ainda marcamos passos do ponto de vista evolutivo? Repetindo erros, os mesmos erros, por conta do quê? A informação existe, nós tomamos conta. Não é por falta de livro. Não é. Ó, nós temos tudo isso aqui, ó. Não. Eu gosto sempre de fazer o programa, já coloca as obras básicas aqui para a gente Sim. citar. Não é por falta de livro. Não é. A questão assim, informações nós tivemos contato com essas informações. O problema é a ausência de educação da nossa alma. Essa informação, para ser educação, ela tem que ser transformadora. Eu tenho que, em contato com essa informação, ela ser tão significativa em mim que promova transformações no meu íntimo. Enquanto essa transformação não aconteça, é sinal de que eu não fui educado pela informação que eu recebi. Então eu tenho uma ilustração intelectual, eu sou um ilustrado, eu consigo citar, de repente, versículos, capítulos, questões, mas isso, na minha vida prática, moral, ela pouca influência possui. Então você está fazendo uma distinção entre a educação intelectual e a educação moral. Perfeito. Porque uma coisa é a seguinte, olha que coisa interessante. Para Platão, ele dizia que o mero conhecimento da virtude bastaria para ter uma vida virtuosa. Parece estranho, né? A gente encontra exemplos que desmentem a fala do pensador grego. Porque assim, o que é isso? Eu tenho contato com o Evangelho, mas nem por isso eu vivo conforme o Evangelho. Paulo de Tarso, me corrija se eu estiver equivocado, ele disse: o bem que eu desejo, isso eu não faço, Sim. O mal que eu não desejo, isso eu ainda faço. Paulo de Tarso que falou isso. Não é isso? Exato. Bem, como é que pode então? É porque para o pensador grego, para Sócrates, o conhecimento, ele é conhecimento quando ele é transformador, e todo conhecimento é vivencial. O indivíduo, quando conhece de fato, ele não tem alternativa a não ser viver conforme esse conhecimento apreendido. Então, conhecimento para ele já é uma incorporação daquela informação e ela é transformadora. Fora, né? Ela já se torna transformadora. Eu não tenho alternativa. Não é à toa que Santo Agostinho vai afirmar, ao tempo dele, não o Santo Agostinho que colaborou depois na condição de espírito. Ele dizia que amemos, e quando nós amarmos, nós podemos fazer o que nós quisermos, porque nós, diante do amor adquirido, nós somente só vamos fazer coisa boa. A gente só vai fazer amor, a gente só vai amar. Então, assim, se a gente ama, basta o amor. Inclusive, Gilberto, aqui, eu vou falar por mim, os amigos, por favor, se não concordarem, fiquem à vontade. Mas tudo isso que nós estamos fazendo aqui, a própria vida do Cristo no mundo, tem uma finalidade que é nos ensinar a amar, nos tornar pessoas melhores. Quando a gente alcançar esse patamar, isso tudo aqui se torna secundário, porque nós já alcançamos o objetivo. Isso tudo agora é muito importante, essas informações, esse bombardeio de informações, esse tipo de reflexão é muito importante nesse momento, porque nós não amamos, nós não temos a espontaneidade no amor. Aí não precisa de livro, né? E à toa que Kant dizia assim, se tu não ama, pelo menos copia aquele que ama, aquele que é referência, né? Aquele que é referência. Se tu não ama, mas olha quem ama e copia aquele que ama, porque tu está no bom caminho. Então, se tu não ama, pelo menos procure viver conforme aquele que ama. Já é um bom caminho, está indo na senda que conduz à felicidade. E aí o palestrante espírita disse, aí me assustei assim que eu comecei a estudar o espiritismo. É para amar. E quando eles te crucificar numa cruz, te bater, tu tem que continuar amando. Aí eu digo, não, aí não é fácil. Mas esse é o recado. Mas essa reflexão aí, a partir do Jonas ali, essa tua fala desse exemplo aí, eu acho que ele é bem perfeito, até pro ouvinte que não tem muita familiaridade com alguns tipos de conceitos e reflexões. É a própria ideia que nós acabamos cotidianamente absorvendo um pouco das religiões ou das igrejas, por assim dizer, às vezes reproduzindo o pensamento do Cristo, mas mas para pensar o cotidiano, principalmente o atual, é muito difícil simplesmente pegar aquilo ali e dizer assim, ame o próximo como a si mesmo. E as pessoas colocam isso como emblema e a partir disso está tudo feito.
né? Mas o fato, né, como o próprio João estava colocando essa ideia mesmo dessa dificuldade, né, essa limitação, é para nós pensarmos a questão tentar incorporar um pouco, né, essa ideia da filosofia de Kant ali, né, essa ideia da imitação do amor, a ideia mesmo do Agostinho, o que eles queriam dizer, né? Então, vamos dizer assim, onde o Espiritismo talvez ele se encaixa, onde ele nos ajuda e onde tudo isso junto pode nos favorecer essa melhor vivência do cotidiano na sociedade atual. É a ideia de que, espontaneamente, como falamos há pouco, como espíritos imperfeitos da escala espírita, nós não temos espontaneidade no amor. Daí essa fala de Kant acaba sendo muito própria para nós espíritas e para todos na sociedade. A ideia de que nós tentarmos a imitação do comportamento de quem ama, para quê? No sentido de que eu nem gosto daquela pessoa, aquele meu vizinho, aquela pessoa que trabalha, eu não gosto. E alguns vão dizer assim, eu chego mesmo às vezes a ter um asco, a odiar. Mas a ideia qual é? Não, mas isso aí é o que eu sinto dentro de mim. Agora, atualmente, ou seja, daí se alguém diz, mas isso é a natureza do ser humano. E não julgar, como diz o Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante espírita, não julgue o teu sentimento, simplesmente perceba que ele existe. Porque senão essa ideia é genuinamente assim posta dentro da filosofia moral por alguns pensadores, e o Espiritismo abraça isso, para nós pensarmos assim, encontrou isso, está contigo essa ideia, não, mas o que o Espiritismo nos favorece? Pensarmos que nós somos espíritos imperfeitos nessa situação, que nós precisamos progredir, mas o nosso progresso requer um certo esforço, onde o que eu vou fazer? Eu vou conter atitudes minhas que vão causar danos a mim ou aos demais. Isso está dentro do Livro dos Espíritos. Sim. A ideia de nós pensarmos a felicidade mesmo, quando Kardec vai dizer na questão da felicidade material, né? Se ter o mínimo necessário para viver, apóstolo necessário, e a ideia de ter realmente a consciência tranquila e fé no futuro, ter consciência tranquila para a nossa situação atual, na visão espírita, não é ter a consciência, não, eu estou amando todas as pessoas. Não, ter consciência tranquila está relacionado a isso. Eu estou me esforçando ao máximo, porque dentro de mim eu percebo que não existe só o bem. Essa é a minha situação hoje. O Marlon, faz parte da equipe do Divaldo, de psicologia, ele coloca isso, que inclusive a gente tem que saber que vai ser sabotado nas nossas. A gente tem que ter consciência de que tu vai ter sabotado, porque você tem todo o inconsciente, né, que é enorme, tudo lá no nosso psiquismo, e de repente você vai querer tomar determinada atitude e vai ser sabotado pelo teu inconsciente. Então ainda tem mais tem esse grande problema. É verdade. Inclusive, por exemplo, o Espiritismo diz que os espíritos afirmaram na Kardec que o autoconhecimento seria a chave para o progresso individual. Então, para que a gente chegue a esse nível de compreensão acerca da nossa imperfeição e ela não se torne algo assim tão pesado sobre nós, porque é um tipo de reclamação muito recorrente. As pessoas tomam contato com o Espiritismo e começam a dizer, eu não me sinto digno, parece que eu estou muito distante ainda daquilo que eu deveria fazer, ainda não faço, eu repito erros, e começa a se autoflagelar em razão disso. Mas isso é a demonstração de que não se conhece. A proposta é essa que o Patrick... Talvez o discurso nos leve a isso. Algumas falas sejam muito duras, no sentido de que exigem mudança do outro, até porque exigir a mudança do outro é uma beleza. É uma maravilha. O grande problema é quando a gente percebe a necessidade de automudança. E isso somente é possível através do autoconhecimento. Só porque muitos pensadores já concluíram o seguinte, perceberam isso, que o autoconhecimento ele é emperrado normalmente pelo autoengano. Então nós temos certas dificuldades psicológicas que sabotam, né, ou justificam as nossas imperfeições, que no outro, no nosso julgamento, são comportamentos que merecem condenação. Agora, quando somos nós os realizadores dessas ações, a gente começa a justificar. Então, se eu sou muito apegado a dinheiro, eu vou dizer assim, não, mas é porque eu sou previdente, tenho que pensar no futuro. O meu vizinho é sovina, é mão de vaca. Né? Agora, eu sou. E quando eu falo mal do outro, não é bem mal, eu estou apenas analisando, o outro é fofoqueiro. Então, essa é uma questão. O Espiritismo ele nos chama a reflexão ao mesmo tempo que, percebendo a minha imperfeição, eu me dando conta dela, eu saiba que sou espírito imperfeito, que eu vou errar, mas que eu tenho que ter esse esforço cotidiano em ser uma pessoa melhor. Vou errar e você sabotado pelo inconsciente. Tem uma historinha, se me permite? Aqui pode tudo. É muito curtinha, muito curtinha. Pode tudo.
que diz o seguinte... Convidado aqui manda. Opa, não fala uma coisa dessa, que daqui a pouco não tem mais controle. Olha aqui, a verdade é a seguinte, é uma história que circula, né, na literatura espírita, não sei se ela é verdadeira ou é apenas uma história, mas ela ilustra bem essa situação. Diz que certa feita, Dr. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, já no mundo espiritual, ele se manifesta numa reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, alguém começa a conversar com ele, dizendo o seguinte: Dr. Bezerra, eu não sei se eu posso me dizer cristão, espírita, porque eu sou tão imperfeito, Dr. Bezerra, eu sou tão orgulhoso, vaidoso, e tecer um rosário de imperfeições e tal. E Dr. Bezerra, ouvindo pacientemente, disse-lhes: meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava encarnado no corpo, e antes de eu conhecer o Espiritismo, eu tinha exatamente essas imperfeições que tu tens também. Exatamente as mesmas. As mesmas. Mas depois que eu conheci o Espiritismo, olha que coisa estranha, eu continuei com as mesmas imperfeições, só que com uma diferença. Antes eu me satisfazia com as minhas imperfeições. Inclusive eu tinha orgulho das minhas imperfeições, de muitas delas pelo menos. Depois que eu conheci o Espiritismo, eu passei a lutar cotidianamente contra elas, num esforço inaudito, muitas vezes sem testemunha, porque é um esforço nosso, as pessoas de repente não estão percebendo o nosso esforço. A gente até erra, o outro nem percebe, mas a gente percebe que houve um esforço real. É aí que há a caracterização do verdadeiro espírita e do verdadeiro cristão. Jesus não está exigindo de nós uma transformação que nós não temos condições de dar, mas ele espera no mínimo esse compromisso conosco mesmo, de esforço, né? Então, de ter um mínimo de disposição. E que nós não sejamos hipócritas. Por coincidência, essa semana eu estava lendo o Evangelho segundo o Espírito na parte final das preces, e olha só que eu encontrei. No mundo invisível, quer dizer, no mundo dos espíritos, certo, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Quer dizer, Jesus batia muito no hipócrita, já notou? Ele chegava a atender a mulher que tinha errado, o ladrão, mas hipócrita não tinha vez com ele. Já perdeu. Não tinha, não é verdade? Porque é isso, a gente assume uma atitude externa, como se tivesse tudo ok, quando na verdade nós estamos nos enganando a nós mesmos. Inclusive chamava os hipócritas de sepulcros caiados, né? Que tinha toda a brancura exterior, mas por dentro podridão. O importante é a gente ser honesto conosco mesmo. Sim, reconhecer as fraquezas, lutar contra as nossas imperfeições e não sermos hipócritas, fazendo de conta que está tudo beleza. Eu só chamo a atenção quando esse assunto vem em grupos de estudos, é para nós não, porque ser humano sabe como é que nós somos. Não, aí já começa a querer justificar tudo, né? Exatamente. Mas então sou imperfeito. Exatamente. Outra encarnação. Aí nós justificamos, de repente, um trato duro com o outro, a falta de educação, a aspereza, que não, porque eu sou sincero, eu não quero ser hipócrita, tá ligado? Há que se ter um limite. Tudo tem. Porque tudo tem que ser permeado com a proposta moral, por exemplo, do Cristo, de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim. Eu não preciso ser o hipócrita. Tem que ser na base da caridade. Porque o hipócrita normalmente é que ele condena em excesso o comportamento alheio, mas ele mesmo não faz o que exatamente. deveria ser o comportamento real, né? Então, esse é um grande problema. Mas o Espiritismo, como proposta reflexiva moral, porque o Espiritismo tem um caráter filosófico muito forte e moral, Kardec assim define o Espiritismo. Inclusive aqui, o Espiritismo ele é apresentado como religião no sentido muito especial da palavra. Na verdade, o Espiritismo não tem o caráter de religião conforme nós lemos nos dicionários, não é essa a proposta espírita, mas de buscar uma religião natural, de ligar o homem a Deus, de ter consciência da imortalidade da alma, de estabelecer laços fraternos de comunhão de pensamento, de ideias. Essa é a ideia principal de religião à luz do Espiritismo. Mas veja que é uma religião que não pode ser o sentido usual da palavra, porque não tem dogmas. Sim. E as religiões têm dogmas, têm livros sagrados. Quer dizer, toda a proposta espírita deve ser... Quer dizer que isso aqui não é um livro sagrado, então? Não é sagrado. Nem aqui o livro do Espírito, não é um livro sagrado. Não, se for num sentido muito metafórico. No sentido esotérico, não. Agora, no sentido que é uma obra, sem sombra de dúvida, que nos eleva, que nos faz crescer quando bem aproveitada. Agora, ela não pode ser como muitas religiões, com todo respeito a todas as religiões. Porque nós já tivemos em todas elas e vamos voltar, né? Sem dúvida, mas eu quero dizer que muitas religiões tomam textos como sagrados e não podem ser questionados esses textos em razão de serem sagrados. Né? Então a condição humana não está em condições de questionar um texto que é uma obra literária que tem que ser analisado
dentro do grupo. Exatamente. Aí, dentro da nossa proposta temática, né, da nossa reflexão, a ideia de nós pensarmos essa vivência cotidiana, né, à luz do Espiritismo, ela nos permite, por exemplo, né, pegando uma pequena fatia, né, que é tão plural o mundo, é tão complexo, mas pensando assim nessa febre assim dessa, como falou, né, a gente estava conversando um pouco antes de ir ao ar, mas de pensarmos assim a questão da depressão financeira, depressão em vários aspectos, mas a depressão financeira, o mundo do mercado como ele se coloca, né, ele está muito voltado com essa ideia materialista, e nós percebemos um certo volume, né, de pessoas buscando o crescimento financeiro dentro do mercado financeiro, que realmente está em alta, está movimentado e tudo mais, mas pessoas que têm empregado toda a sua energia vital para ficarem febris no mercado, né? Tendo crise de ansiedade, às vezes perdendo certas fortunas ou parte do seu patrimônio, muitas vezes tirando a própria vida, muitas vezes não se restabelecendo como pessoa, ou pior do que tudo isso ainda, não tendo uma certa identificação de si mesmo como um indivíduo que precisa crescer, o indivíduo que, na visão espírita, reencarnou, nasceu no seio de um grupo familiar, e que antes de apresentar títulos oriundos do mercado financeiro que às vezes ganha, precisa apresentar-se, né? Precisa dar-se de presente para a convivência dos demais, que são a sua família, que são aqueles que dependem desse indivíduo, mas não dependem exclusivamente para a absorção do pão de cada dia, do pão físico, mas depende realmente como uma pessoa estruturada, uma pessoa que vai estar ali para estender a mão, que vai encaminhar aqueles que nasceram depois, que são os filhos, que são outros que estão ali no grupo familiar. E o que a gente tem percebido no mundo são as pessoas tentando eximir-se de responsabilidades, né, responsabilidades que são perante a vida social, para viver apenas para si próprios, né, e fazendo mecanismos de transferência, às vezes adquirindo um animal e fazendo com que ele tenha uma vida, inclusive de luxo, né, enquanto existem seres humanos que não têm o que comer. E como é que você coloca dentro desse contexto esse aparelhinho aqui? Esse aparelhinho. Excelente. Esse aparelhinho aqui é um problema. Eu estava lendo agora uma reportagem de um país aí, acho que Nova Guiné, que desapareceu uma língua, está desaparecendo uma língua, e foram entrevistar lá a pessoa que falava assim, por que está desaparecendo essa língua? Assim, porque os jovens hoje estão lá muito ligados nos aparelhos e não estão falando na nossa língua, não estão conversando com os colegas, não estão conversando na comunidade, e a língua vai desaparecer simplesmente por esse aspecto. Só assim, para ilustrar, né? É um problema sério. A tecnologia é a ferramenta, né? Então nós temos um grande avanço da intelectualidade humana, né? O ápice que nós temos hoje, talvez não seja Estou falando assim, o apego nosso é o ponto em que o Espiritismo vai nos colocar, que o princípio moral, aquilo que está em nós, né, a evolução moral, ela não acompanha, né, não tem acompanhado de fato o crescimento intelectual. Né? Então, nesse sentido, qual é? O problema não é o aparelho. Sim, claro que não é o aparelho. Se não existissem seres humanos, o aparelho não faria mal a ninguém. Né? O problema é quem usa ele. Sempre é a ferramenta, às vezes é colocado, mas não, é o ser humano. Ele ainda está nesse auge, né, nesse embelezamento. Talvez muitos reencarnaram pela primeira vez tendo uma tecnologia. Muitos reencarnaram tendo a possibilidade de conversar com outros. Reencarnaram viciado na tecnologia também, né? Então, sim. Então, daí, nesse sentido, a gente tem que pensar o quê? Realmente o problema é o ser humano, né? Por isso que o Espiritismo, nessa nossa proposta aqui, ele vai tratar realmente do espírito que somos. O espírito humano, disso né? nós colocarmos ali. É interessante porque é um pensador aí chamado Martin Heidegger. Nossa, como é que você sabe esses nomes tudo decora aí? Eu tenho que olhar na internet. Ele falava uma coisa interessante, ele dizia que nós vivemos um momento que ele chama de gigantismo da técnica. A época dele não existiam celulares, é verdade, né? E as tecnologias eram bem mais primitivas comparadas com as de hoje, que o século, embora seja o século XX, ele ainda não era no começo do século XX e tal. Mas, por outro lado, ele já detectava essa angústia do ser humano pela tecnologia, não como um instrumento, como foi mencionado pelo Patrick, que estaria a serviço da humanidade para lhe trazer benefícios, mas como o homem ele carece, ele tem um certo vazio existencial, certas dificuldades, ansiedades,
ele procura preencher essas ansiedades ou esse vazio com a tecnologia. Se não fosse tecnologia, ele vai se alimentar excessivamente, ele vai buscar alguma bengala psicológica tentando amenizar essa angústia. O fato é que nós evoluímos intelectualmente, como disse o Patrick. Moralmente, nós ainda encontramos dificuldades. Nós temos as nossas dificuldades. Então, nós extravasamos na tecnologia, extravasamos em excessos de toda ordem por conta disso. Nós nunca tivemos um número tão significativo de pessoas tomando ansiolíticos, antidepressivos, como na atualidade. Alguns médicos, psicólogos têm mencionado, inclusive, que a grande doença do século agora já não é exatamente a depressão, já é a ansiedade, que muitas vezes culmina em processos depressivos. Mas olha só, por quê? Porque o ser humano ele vive angustiado o tempo todo, parece que ele não dá tempo. Vejam só, parece que nós temos uma relação com o tempo bastante complicada, doentia, porque ele não permite que realizemos tudo que nós gostaríamos. A todos nós, Jones, eu passo por esse problema quando eu tenho uma audiência de um processo importante no outro dia, eu não durmo direito aquela noite. Sem dúvida. A ansiedade é uma coisa séria. Não, e ela é orgânica e muitas vezes até benéfica. O problema é quando ela se torna patológica, onde tudo é ansiedade, qualquer coisa é ansiedade, entendeu? Tudo é ansiedade. Esse é um problema. Isso por quê? Porque nós perdemos o endereço de nós mesmos, a nossa consciência como espírito. E vejam que normalmente nós estamos ansiosos são por aquelas buscas que o Patrick disse, ou por aquilo que é definido pelo mercado financeiro, pelo mercado de consumo, por tudo isso, mas não são ansiedades, porque assim, olha, eu estou ansioso porque eu ainda não consegui me tornar um espírito melhor. Eu não vi ninguém acordar no meio da noite agoniado, assim, olha, essa noite eu não dormi, Gilberto. Por quê? Assim, olha, me acordei pensando, nossa, eu sou um espírito imperfeito, tem que melhorar. Não é que eu estou preocupado que amanhã eu tenho que não sei o que... É verdade, é o foco. O nosso foco ainda é o foco material. O espiritismo, realmente, ele auxilia nesse processo, mas depende de cada um de nós. Assim como o Cristo, essa ideia de que o Cristo ele retiraria sobre nós a cruz que temos que carregar, não é tarefa dele não. Ele alcançou o patamar de Cristo. Para aqueles que não têm contato com o Espiritismo, segundo o Espiritismo, todos os Espíritos foram criados simples e ignorantes, todos tivemos o mesmo ponto de partida. Não quer dizer que saímos todos juntos desse ponto de partida. Alguns saíram primeiro, foram criados primeiro, outros... Mas o ponto de partida é igual a todos. Uma questão de justiça de Deus. Claro. Agora, se o Cristo é Cristo, ele é Cristo por conta dos seus esforços. Que ele escolheu assim, ele utilizou bem o livre-arbítrio dele. Agora, por favor, né? Então nós temos que refletir um pouco melhor a respeito desses pontos. Né? O Espiritismo ele nos propõe o pensamento, o entendimento para vivermos de forma consciente. Essa é a proposta dele. Eu sei que às vezes isso é pior, porque eu sei que é mais fácil uma receita mágica, uma realização exterior, um gesto qualquer para garantir a felicidade. Se existisse, eu diria aos amigos que eu faria, sem nenhum problema. Mas como não é esse o caminho passa necessariamente pela nossa transformação e dói, porque toda transição ela é dolorosa, exige vontade, exige desejo. Por favor, até faz uma distinção rápida da questão de desejo e vontade, normalmente confundida. Kardec conhecia a terminologia filosófica muito bem, ele não confundia esses termos. Nós confundimos isso, né, Patrick? Essa ideia do desejo, né, desejo e vontade distintos na filosofia, né, eles acabam prejudicados aqui na nossa reflexão em língua portuguesa, porque a gente usa muito a palavra querer, né, o verbo querer, ele vai acabar se comprometendo com ambas as palavras. Mas para nós pensarmos o pensamento de Kardec, quando a gente vê uma boa tradução, ou seja, aquela que vai distinguir as palavras desejo e vontade na sua obra, por exemplo, no pensamento filosófico, o desejo ele está relativo à nossa natureza. Vamos pensar na nossa natureza atual, né? A nossa natureza, tentando adaptar aqui ao pensamento espírita, a nossa natureza agora é desejante, ou seja, o desejo é a instância do espírito que vem antes do seu pensar. Ou seja, quando eu vejo uma notícia na televisão e subitamente eu me enervo, eu tenho o desejo de falar para todo mundo, de ir lá na rede social e esculachar as pessoas e realmente agredir de alguma forma, eu estou ainda no âmbito do desejo, né? Desejo de tomar um cafezinho, né? Então eu tenho desejo, mas a vontade seria o desejo que se realiza. Por isso que no âmbito dos desejos, vamos lá, o Livro dos Espíritos, questão 907 e 912, as paixões da alma, as paixões. Então, essas paixões, elas estão mais ou menos vinculadas a essa ideia dos desejos, ali, na sua gênese. Então, já, claro, né, pensar em outras reflexões, as paixões como um elemento físico e tal, e tudo mais. A ideia o que é? O desejo é essa parte que vem antes, aquilo que
nós pretendemos, como espíritos, na reflexão espírita, identificar a nossa instância. Eu estou sempre desejando, né, por exemplo, a minha sexualidade à flor da pele. Ela está no Ele é automático também, isso, né? está isso, eu estou tentando agora vincular essa ideia das paixões com os desejos, né? Mas então, isso está ali posto. Mas a vontade, aí nós vamos voltar lá para o pensamento de Kant, né? Nós estamos pensando o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Na nossa vida, né? Conciliando o espiritismo com esse pensamento filosófico. Está dentro do pensamento de Kant e o pensamento de Kardec, a ideia de livre-arbítrio no sentido do espírito encarnado, né? Diferente do livre-arbítrio do desencarnado, que ainda não tinha escolhido o que é ser essa encarnação, mas aqui que nós chegamos, nós temos que utilizar, aí por isso a necessidade da razão, necessidade do pensamento. Nós vamos utilizar a nossa razão, ou seja, para fazer com que a nossa vontade, por isso que o termo força de vontade, né? Até isso vem da filosofia de Kant, né? Ele não tem força de vontade. Não, porque força de desejo não falta, porque desejo a gente tem o tempo todo. Mas a gente não tem o que? A vontade que é força na vontade dele. A gente precisa realizar. Então, por exemplo, né, a gente hoje vê assim, uma série de crimes contra a mulher, crimes contra as crianças, né? São as coisas mais aberrantes que nós temos visto. Essas pessoas, elas estão colocando para fora o seu desejo. Mas o indivíduo que se esclarece para a vivência social agora, ele precisa o quê? Ele precisa utilizar da vontade, ou seja, eu posso desejar o que eu quiser em relação a agredir a mulher ou agredir as crianças. Mas a minha vontade, ou seja, a força da minha vontade, agora que eu sou um espírito, que eu me esclareço, que eu sei da minha necessidade, essa questão da ética de virtudes, aquilo que o João já resgatou, imagina, antes do Cristo já tinha esse pensamento. Nós temos que aplicar agora a vontade, que é o quê? Eu preciso às vezes frear os meus impulsos. Posso tudo, como dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Daí a ideia do Kant, que ele vai dizer o quê? Que a gente só consegue realmente ser livre quando a gente faz o que não quer. Né? Ou seja, quando a gente se opõe à nossa natureza desejante, à nossa natureza interior, que nos iguala aos animais em geral. Ou seja, nós precisamos o quê? Realmente fazer com que a nossa vontade vá ao encontro de uma vida melhor para todos. Então, por isso a nossa... Exatamente, aqui é um adendo importante. O para todos aí não foi colocado de maneira sem querer, né? Mas o para todos realmente tem essa consciência que a nossa vontade ela não pode conflitar com o bem para todos, né? Não pode ser apenas uma ação egoística. Isso o Cristo mencionava, isso o Espiritismo relembra, da necessidade de termos essa consciência também. Então, nós estamos com mais 1 ou 2 minutos de programa ainda, se bem que o tempo a gente faz como quer, né? Mas a gente mais ou menos estabeleceu isso. É difícil, então, qual é o conselho final que vocês dão? Recomendação final? Como nós devemos lidar com esses grandes desafios que se apresentam todo dia nesse nosso mundo moderno? Como o ser humano deve se comportar? Como o espírito deve se comportar em relação a isso? Tá. Então eu vou pegar de novo uma pequena fatia do bolo para a gente refletir, né? Eu vou pegar a fala que nossos amigos falaram aqui sobre angústia, né? E nós vamos tratar brevemente aqui para o seu mundo, para o nosso mundo agora, né? Em dizer que nós precisamos, né, pegar um pouco de Kant e de alguns filósofos mais contemporâneos aqui, a ideia de que, de algum modo, nós precisamos nos angustiar. Mas em qual sentido? No sentido de que nós precisamos escolher a vida que nós viveremos, né? Essa ideia da filosofia é muito bem posta. Mas com o Espiritismo, essa angústia começa a ser diluída quando, identificados como espíritos imortais, nós podemos o quê? Verificar no mundo dos nossos desejos, na nossa intimidade, nas nossas inclinações, agora vamos pegar o termo de Kardec, né? Nas nossas inclinações, nós podemos verificar o quê? Para onde que nós nos direcionamos? Nós somos espíritos imperfeitos, precisamos progredir, estamos em um mundo. Nós nascemos num contexto familiar, num contexto social, né? Num mundo, num país e dentro de uma certa época. Nós estamos aqui, nós temos compromisso com o mundo como ele está hoje e com o que ele será amanhã. Então, nesse sentido, nós temos que nos colocar, né, realmente um pouco angustiados, porque nós precisamos raciocinar a nossa vida, isso é necessário. Mas a angústia que se põe, e aí foi a palavra que eles utilizaram, a angústia que se põe na sociedade é a angústia das pessoas que querem terceirizar o seu pensamento, que querem contratar coach, querem contratar personal isso ou aquilo, querem contratar pessoas para mesmo pensarem por elas. Então as pessoas fazem tudo para terceirizar ao máximo e não terem nenhuma angústia, ou seja, essas pessoas não é que elas não querem angústia, elas não querem esforçar-se. Elas não querem promover o esforço que elas precisam para quê? Para cumprir os seus deveres. Uma fala um pouco pesada talvez,
mas nós precisamos cumprir certos deveres, porque, como espíritos reencarnados, nós já abrimos mão de cumprimento de deveres ao longo dos milênios. E hoje nós precisamos cumprir com nossos deveres perante a sociedade e, nesse sentido, começar a desfrutar de um outro prazer, que é do espírito que começa a se identificar, que daí é a fonte da felicidade inesgotável, né? O do espírito, quando ele se identifica realmente com a lei de Deus. Esse é o ponto espírita fundamental. Jones? Corroborando o que o padre aqui disse, o Espiritismo ele ilumina através do esclarecimento e nos leva necessariamente a essas conclusões quando bem compreendido e, nas palavras de Kardec, quando bem sentido. Quando o Espiritismo é bem compreendido e bem sentido, nós vamos promover em nós as transformações que carecemos, nos tornando pessoas melhores, sendo pais melhores, filhos melhores, cidadãos conscientes dos nossos deveres, fazendo com que a sociedade se torne melhor. Eu penso que tudo isso se torna realmente para nós significativo. A própria existência humana e, como afirmamos anteriormente, a própria dor, normalmente vista como uma inimiga, se torna agora uma grande educadora em muitos momentos, nos levando a um processo de resignação, que nós não tocamos nesse assunto, mas é importante, que não pode ser confundido com conformismo. O indivíduo que é espírita, de posse desse conhecimento, de posse da consciência que ele adquire, da necessidade de transformação, da busca pela felicidade verdadeira, ele acaba sendo um indivíduo resignado diante das dificuldades. Mas essa resignação é algo do tipo seguinte: por conhecer a causa, ou melhor, possíveis causas das angústias, dos sofrimentos, ele não podendo mudar, ele compreende que é um processo necessário para a sua evolução. Enquanto que aquele que ignora tais razões tende a rebelar-se contra Deus e a emperrar ainda mais o seu processo de evolução. Então o Espiritismo ele é eminentemente uma doutrina de conscientização, não é uma doutrina salvacionista. Ninguém que, por ser espírita, terá o seu futuro garantido, a felicidade garantida. O Espírito diz isso claramente como uma resposta. Ai, que bom que fosse, mas não é. Mas não é. Então, todos nós temos que buscar a nossa felicidade, construí-la conscientemente. É essa a ideia do Espiritismo. Não é vivermos o Evangelho como se estivéssemos numa peça teatral, vivendo um faz de conta. Não, mas é procurarmos repetir os ensinos do Cristo com consciência, sabendo por quê que ele deve ser vivido. Esta é a proposta espírita em tese. A gente agradece a presença de vocês e fica aí o convite para uma próxima oportunidade, em dupla ou individualmente, como vocês quiserem. E nós voltamos na próxima semana com o programa Dimensão Espírita. Até lá.